significativo. Jesus, no seu ensino, ele era extremamente didático. Ele utilizava palavras, ele utilizava histórias que tinham a ver com as pessoas, histórias que iam facilitar o entendimento daquilo que ele estava ensinando, porque o objetivo era que as pessoas absorvessem os seus ensinamentos. E aqui a gente vai ver a importância do aprendizado. No Salmo, a palavra é usada no sentido mais amplo de uma história que tem aplicações morais e espirituais. Os enigmas. Trata-se de uma informação muitas vezes confusa e ambígua. E o enigma específico da história de Israel é o espírito rebelde daquela nação, apesar da graça de Deus sobre eles. E muitas vezes, quando eu lia a história do povo judeu, e eu ficava indignado, como esse povo pode ser tão rebelde? Como esse povo pode virar as costas para Deus? Como esse povo rejeitou o chamado de Deus ao arrependimento por meio dos seus profetas? Quantos profetas foram enviados pelo Senhor para chamar aquele povo ao arrependimento? E eles escolheram virar as costas para Deus. Povo rebelde. Povo que seguidamente escolhia outros deuses para servir, provocando a ira de Deus. E quantas vezes Deus deu outras oportunidades àquele povo? Deus levantava alguém para salvá-los, e depois eles caíam de novo, e depois provocavam a ira de Deus. É interessante, queridos, a gente entender que Deus é amor. E muitas vezes as pessoas têm usado essa verdade para justificar uma vida de pecado, porque dizem, não, está tudo certo, Deus é amor. Verdade, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E aquele povo muitas vezes, porque não se arrependeu, experimentou a justiça de Deus. E ainda assim, continuavam se mantendo como um povo de dura serviço. E eu olho para aquela geração, e olho para essa geração, e talvez nós não vejamos muita diferença. Continuamos visualizando um povo de dura serviço. Continuando vendo um povo que insiste em virar as costas para o Senhor. Continuamos vendo pessoas que ignoram os profetas do Senhor, que chamam esse povo ao arrependimento, preferem continuar nos seus pecados. Quando Deus libertou aquele povo do jugo do Egito, Deus os tirou de lá por meio de diversos milagres. E Deus liberta aquele povo. Aquele povo efetivamente saiu do Egito. Mas o grande problema é que o Egito não saiu do coração daquele povo. E quantas vezes isso tem acontecido conosco? Nós saímos do mundo, mas muitas vezes nós temos permitido que o mundo continue dentro do nosso coração, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E a palavra de Deus diz que quando Jesus nos liberta, verdadeiramente seremos livres. Não podemos nos colocar novamente num jugo de escravidão, se já fomos libertos por meio do derramamento do sangue do Senhor, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, sofreu, para nos dar liberdade, para nos dar vida abundante. O que foi ouvido e aprendido deve ser valorizado. A palavra de Deus é uma herança transmitida pelos pais espirituais e pelos pais biológicos. O salmista começa, portanto, com um convite para o povo ouvi-lo proferir palavras da sabedoria do Senhor. A lei ou ensino não é de sua autoria, antes foi transmitida de geração em geração. Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma
que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Escritura ela foi escrita para o nosso ensino, para que por meio dela tenhamos paciência e consolação nas Escrituras e tenhamos esperança. Felizes os filhos que ouviram e aprenderam com seus pais a palavra de Deus. A tradição prestou o mais excelente serviço ao povo de Deus naquele tempo antigo, antes que a mais segura palavra de Deus, da profecia, se completasse e ficasse comumente acessível. Versos 4 e 6 vão falar da transmissão da fé, o dever de compartilhar. A geração atual tem a responsabilidade de ensinar os feitos do Senhor às futuras gerações. Nós vimos isso no texto que usamos aqui no primeiro dia, na primeira noite, Deuteronômio 6, 6 e 7. Precisamos colocar essa palavra no nosso coração e a partir daí inculcá-la na mente e no coração dos nossos filhos, dos nossos familiares. Os pais devem falar sobre Deus continuamente para que os seus filhos cresçam na verdade. A pior coisa que um pai pode fazer é conhecer esses ensinamentos e não ensiná-los aos seus filhos. Uma das grandes responsabilidades que os pais têm e que tiveram também os anciãos em Israel era passar adiante o conhecimento do Senhor às gerações sucessivas. Em Gênesis 18, 19, diz assim: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem sido falado. Deus revelou a Abraão, mesmo antes da existência da lei, que ele tinha um papel importante, que era liderar a sua família e ensiná-la a seguir os caminhos do Senhor, praticando justiça e retidão. E essa responsabilidade foi transmitida aos patriarcas como um dever essencial. E a história de Abraão é uma história muito interessante. Imagina você com a sua vida hoje estabelecida, com a sua casa, com o seu trabalho, com seus familiares, e se você recebesse de Deus a seguinte ordem: deixa tudo, deixa a sua vida, deixa a sua empresa, deixa seu emprego, deixa a sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Seria fácil aceitar e ir, irmãos? Que difícil, que difícil. Mas Abraão, ele não questionou, ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor. E ele fez exatamente aquilo que o Senhor tinha dito para ele fazer. Ele deixou tudo para trás. E ele seguiu pela fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. E isso faz toda a diferença. Quando sabemos com quem nós iremos. Quem vai adiante de nós, na nossa caminhada, é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Quem é a nossa retaguarda? É esse Deus maravilhoso. Então, com esse Deus, nós podemos ir para qualquer lugar, porque toda terra que pisarmos será santa, porque Deus é santo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Então, creia no Senhor. Não tema os momentos difíceis, não tema a escuridão, não tema o deserto. Falar é muito fácil, mas passar pelo deserto e manter a fé é difícil, pastor. Nós enfrentamos um deserto por 5 anos. E esses 5 anos parecia que não ia acabar nunca, era uma eternidade. E nós perdemos praticamente tudo. Eu sou funcionário da Caixa Econômica, aposentei, tive a bênção de me aposentar em julho do ano passado. Fui gerente da Caixa por mais de 30 anos. E passei um período em Paulo Afonso e ali eu vivi um deserto na minha vida. Respondi um processo administrativo por um problema que eu não havia dado causa. Eu estava sendo vítima de uma injustiça e esse problema perdurou por 5 anos, sendo ameaçado de ser demitido, perdendo grande parte da minha renda porque era descontado todos os meses.
perdendo todas as oportunidades de ser promovido dentro da empresa, perdendo a dignidade, porque as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um bandido. Queridos, eu não conseguia entender, e eu questionava Deus: por que, Senhor, o Senhor tem permitido que eu passe por isso? Por que o Senhor tem permitido essa injustiça na minha vida? Mas eu queria dizer para você, a minha vontade é que aquele deserto, ele acabasse no dia seguinte. Mas ele levou 5 anos, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. E mesmo em meio ao deserto, Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Então, se você está vivendo um deserto na sua vida, não desista, porque Ele não desiste de você. Ele é o Deus que vê. Quando Agar estava para morrer com seu filho, no deserto, também no deserto, fugindo de Sara, e acabou o mantimento, acabou a água, e ela colocou o filho distante para não vê-lo morrer. E aí o anjo do Senhor diz assim: volta, pega teu filho. E Deus providenciou a água. E depois que Deus salva a sua vida e manda que ela volte para a casa de Abraão, ela vai dizer: o Senhor é o Deus que vê. Então eu queria dizer para você essa noite: o Senhor vê a sua aflição, o Senhor vê o seu deserto. Você não está só, mas o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas esse tempo é no tempo dele, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, porque a hora de Deus, ela é perfeita. A mão dele não está encolhida, ela está estendida para mim e para você. E o milagre de Deus, ele acontece na nossa vida, de acordo com a soberana vontade dele. E 5 anos depois, o milagre de Deus aconteceu na minha vida. Eu lembro que quando eu tive com a advogada, ela disse assim: eu vou fazer a sua defesa, o seu recurso, só porque você tem direito. Mas eu fui chefe do jurídico da Caixa durante 18 anos. E ela se aposentou e a Associação de Gerentes a contratou para defender os gerentes. E ela disse para mim: só um milagre. Em 18 anos trabalhando nessa empresa, como chefe do jurídico, eu nunca vi uma ação dessa, um processo desse ser revertido. Só um milagre. E naquela hora, eu olhei para aquela advogada e disse: doutora, faça a sua parte, porque o milagre, o meu Deus vai fazer. Queridos, meses depois, o milagre aconteceu. O meu processo foi julgado. E me isentaram de tudo aquilo que estavam me acusando, e devolveram tudo aquilo que tinham tomado de mim. E poucos meses depois, eu fui promovido a gerente geral. Assim, eu fui parar lá em Sergipe. Sou baiano de Salvador. Estou há 24 anos morando em Sergipe. Há um texto lá em Isaías que diz: para cada momento de vergonha, o Senhor tem para você dupla honra. Você crê nessa verdade, irmãos? Creia nessa verdade, porque eu vivi isso na minha vida. O Senhor teve dupla honra para a minha vida. E eu preciso transmitir essa verdade desse Deus maravilhoso para as gerações futuras, para que elas continuem conhecendo o Deus que faz milagres. Porque Ele não deixou de fazer milagres, Ele faz milagres hoje. Ele pode fazer milagre hoje na sua vida. Ele pode fazer milagre hoje na sua família. Creia no tempo do Senhor na sua vida. Creia no tempo do Senhor para a sua vida. Quanto a mim, esta é a minha aliança que fiz com eles, diz o Senhor. Meu Espírito que está sobre ti, minhas palavras que pus em tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. E esse texto ele vai enfatizar a responsabilidade dos pais em educar os seus filhos nos ensinamentos divinos, assegurando que todos sejam instruídos nessa verdade. E essa dedicação ao ensino da fé, ela é vista como um exercício agradável a Deus e essencial para a propagação contínua da religião pura.
E além disso, é sublinhado que os instrutores da verdade divina serão tão numerosos quanto as pessoas que nascem no mundo, garantindo assim a preservação da fé, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E a mesma responsabilidade ela vai continuar para os cristãos com respeito tanto aos filhos, Efésios 6:4, pais, prestem atenção, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quanto aos adultos, 1 Timóteo 4:11 e 14, ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso é Deus falando comigo e com você essa noite. Seja fiel na palavra, seja fiel no seu procedimento, nas suas atitudes, nas suas ações, seja fiel no exercício do amor ao próximo, seja fiel no exercício da sua fé e seja fiel na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, e não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Deus quer falar comigo e com você. Não negligencie o dom que Deus tem dado a você. Não enterre os seus talentos, porque Deus quer fazer de você canal de bênção para essa geração e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser canal de bênção para as próximas gerações, transmitindo essas verdades do Senhor. A obra poderosa de Deus, os louvores, o poder e as maravilhas do Senhor, elas devem ser proclamadas para que os filhos conheçam a grandeza de Deus. Êxodo 13, 8 e 9. Nesse dia cada um dirá a seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. E isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. O povo de Israel tinha o dever de relembrar os milagres de Deus. Eu e você temos a responsabilidade de relembrar os milagres que Deus tem feito no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, para que as próximas gerações conheçam esse Deus. Queridos, contar histórias, contar as histórias do agir de Deus na sua vida, vai edificar a vida das próximas gerações. Conte as histórias sobre como Deus fez milagre na sua vida, para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos. Não deixe que essa verdade morra com você. Nós temos a responsabilidade de deixar um legado para as futuras gerações. E na sequência o salmista volta a ressaltar que Deus ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus. Os descendentes devem crescer sabendo da fé de seus pais e continuar esse testemunho. 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Falei desse texto ontem. E estou convencido de que também habita em você. Timóteo recebeu a sua fé, as verdades sobre a sua fé, de sua avó e de sua mãe, e tem agora a responsabilidade de passar isso adiante às gerações vindouras. O verso 7 vai falar da confiança e da obediência a Deus. Confiar em Deus. O ensino visa gerar uma confiança firme no Senhor. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O propósito de ouvir, de aprender, de conhecer, ele é explicado em termos positivos e negativos.
Em termos positivos, era para que pusessem em Deus a sua confiança e lhe observassem os mandamentos. Verso 7. Em termos negativos, era para que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Nós precisamos ensinar a verdade para que eles não sejam como gerações anteriores que foram rebeldes, que foram desobedientes ao Senhor, mas que entendam a necessidade fundamental de seguir, de servir e de obedecer aos princípios que o Senhor nos ensina. É preciso colocar a nossa confiança no Senhor. É preciso colocar a nossa esperança no Senhor. O texto de Jeremias 29 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Portanto, a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas, naquele que cuida de nós, naquele que escolheu me amar, naquele que escolheu amar você e que escolheu amar a sua família. É nele que devemos depositar a nossa confiança e a nossa esperança e transmitir essa confiança às nossas futuras gerações. E essa transmissão, ela se destinava a ser algo mais do que apenas conhecimento sobre o passado. Ela tinha de levar cada geração à confiança pessoal em Deus, de modo que o coração o reverenciasse e o obedecesse. Devemos confiar no Senhor de todo o coração, sem nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas e entendidas por meio do nosso espírito. A inteligência, o racional, não vai nos ajudar a entender Deus. É por meio da fé. É por meio da fé. Tem coisas que não vamos conseguir entender pela nossa capacidade de raciocinar. Mas tão somente por meio da nossa capacidade de exercer a nossa fé em um Deus que pode todas as coisas. Em um Deus de milagres. É preciso, queridos, lembrar dos feitos de Deus. A memória das obras de Deus vai fortalecer a fé e evita a ingratidão. Salmo 103, verso 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Somos chamados a não esquecer os benefícios que o Senhor tem feito, faz e vai fazer em nossas vidas. Observar os mandamentos. É preciso conhecer as verdades divinas, e isso deve levar à obediência. João 14, 15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor a Deus se manifesta na obediência. E eu queria dizer uma coisa para vocês: a obediência, ela precede a bênção. Você quer ser abençoado? Viva uma vida de obediência a Deus, e as bênçãos do Senhor, elas lhe alcançarão. Você não precisa correr atrás de bênção. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão quando nós vivermos uma vida de obediência a Ele. O verso 8 vai trazer advertências contra a rebelião, o exemplo negativo do passado, e o salmista alerta contra repetir os erros das gerações anteriores. 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós observamos os erros dessa geração, do povo de Deus lá atrás, e isso está escrito na Bíblia para nos alertar, para nos ensinar a não ter as mesmas práticas. E é uma questão de escolha. Assim como o jovem Daniel, quando estava ali na Babilônia, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Eu e você hoje precisamos fazer essa escolha todos os dias. Porque o mundo traz uma bandeja linda, apetitosa. Quando a Bíblia se refere ao fruto que foi oferecido a Eva, ele vai dizer que ela era agradável aos olhos. É assim que o pecado chega para mim e para você. Agradável aos olhos. Desejoso de
utilizar-se dele. Não foi diferente com Daniel. As iguarias do rei eram agradáveis aos olhos, mas Daniel tomou uma decisão importante na vida dele. Ele decidiu que não queria se contaminar. E eu queria convidar você a fazer essa escolha também. Escolha não se contaminar com aquilo que o mundo tem colocado de bandeja diante de você, que traz um prazer momentâneo, mas que pode te levar para um caminho de morte. Rejeite. Escolha obedecer a esse Deus maravilhoso que te levará para o caminho da vida eterna. Tome essa decisão, faça a sua escolha. A infidelidade, ela é prejudicial. A falta de firmeza espiritual, ela leva ao afastamento do Senhor. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Tiago 1, 6 a 8 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa de Deus. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Quem é inconstante não recebe nada do Senhor, pois vacila na fé. Nós precisamos firmar a nossa fé. Nós precisamos ter atitude que nos leve a firmar a nossa fé, a crer nesse Deus, a não duvidar. A transmissão da fé, ela não é somente responsabilidade dos líderes espirituais, do pastor da igreja, dos líderes da igreja, mas é uma responsabilidade de cada cristão. É uma responsabilidade que é minha e que é sua. Assim como os pais em Israel eram chamados a ensinar seus filhos, também devemos nos comprometer com esse propósito em nossos lares, as nossas comunidades. Devemos compartilhar as Escrituras de forma prática e viva, seja por meio do exemplo, seja por meio do ensino intencional, seja por meio da comunhão cristã. É essencial lembrar que a nossa fé, ela não pode ser transmitida apenas por palavras, mas ela precisa ser acompanhada de ações e atitudes que reforcem as nossas palavras. As novas gerações precisam ver coerência entre o que nós falamos, pregamos e vivemos. Quando nós cultivamos um ambiente onde Deus é o centro, nós estamos preparando o caminho das gerações futuras. Gerações, depositem sua confiança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. É preciso refletir, queridos. É preciso fazer essa reflexão. Como eu tenho transmitido essas verdades para as minhas gerações? A transmissão da fé é uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela não pode ser negligenciada. A transmissão da nossa fé, ela fortalece a confiança e a obediência a Deus. Mas ela também é um alerta contra a obstinação, contra a infidelidade. Nós somos bombardeados todos os dias com os conceitos dessa era que visam nos afastar de Deus, que visam relativizar a existência de Deus, que visam relativizar o poder de Deus, a soberania de Deus, para arrancar do nosso coração a nossa fé. E muitas vezes, os nossos filhos, as nossas gerações futuras têm sido bombardeadas nas redes sociais, nas universidades, com teorias que são completamente contrárias às verdades bíblicas. E o que eu e você temos feito para combater esses ensinos malditos que têm levado tantos jovens a se afastar dos caminhos do Senhor? Quantos pais crentes têm sofrido profundamente com seus filhos no mundo? Eu creio que não tem algo que entristeça mais o coração de um pai e de uma mãe do que ver seus filhos perdidos no mundo, longe do Senhor. E se nós reconhecermos que falhamos na transmissão da fé, eu queria dizer para você que ainda há tempo.
Ainda há tempo. Você pode resgatar essa caminhada de transmissão dos conhecimentos do Senhor. Talvez seja mais difícil, mas você não estará só. Porque para mim e para você pode ser difícil, mas nós cremos um Deus que é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas essas coisas. É o Deus que reverte toda e qualquer situação. É o Deus que abre o mar. E se o mar não abrir para que você passe, Ele vai fazer com que você caminhe sobre o mar. Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas quando nós nos submetermos completamente ao senhorio dEle em nossas vidas. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua família, na sua casa? Se coloque, se renda completamente ao Espírito Santo de Deus. Queridos, é preciso buscar uma vida de intimidade. Mas como é que eu tenho intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com aquele casal, nós nos conhecemos há uns 50 anos pelo menos. Mas nós temos intimidade porque nós andamos juntos, nós caminhamos juntos, nós fazemos muitas coisas juntos. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Você precisa andar com Ele, você precisa caminhar com Ele, você precisa falar com Ele, você precisa conviver com Ele. Aí você vai mergulhar num grau de intimidade com o Senhor que ninguém vai poder afastar isso de você, da sua vida. E a partir do momento que você viver essa intimidade profunda com o Senhor, milagres vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua igreja, onde você estiver. Onde você colocar a planta do seu pé, você possuirá. E não confundam isso com a teoria da prosperidade. Porque essa conquista ela é espiritual, não é material. Mas Deus quer lhe dar essas bênçãos espirituais que você tem esperado para a sua vida e para a sua família. Mas Ele quer de você obediência total. Uma vez eu vi no caderno de um jovem, não sei se era uma equação, mas uma expressão matemática que dizia assim: 99% de obediência é igual a desobediência. Deus quer sua obediência 100%. Deus quer que você se renda a Ele na sua totalidade. O Espírito Santo que habita em você, Ele quer ter acesso, sem nenhum tipo de restrição, a todas as áreas da sua vida. E que você submeta a Ele em obediência e deixe Ele agir. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque esse Deus maravilhoso, Ele não criou o mundo e depois deixou a sua própria conta. Ele continua governando todo o universo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Deus da sua vida. Ele continua sendo o Deus da sua casa, da sua família, da sua parentela. E Ele quer fazer algo novo na sua casa, na sua família. Eis que faço nova todas as coisas. Você quer que Deus faça coisa nova na sua vida, na sua família? Peça a Ele com fé. Se submeta, obedeça e transmita essas verdades para que ela nunca escape das próximas gerações. Que o Senhor nos abençoe essa noite, que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, que o Senhor abençoe as famílias da nossa nação, que o Senhor vá adiante de nós e que Ele seja a nossa retaguarda nessa caminhada tão difícil da vida cristã. Mas é uma caminhada, queridos, que nós já sabemos qual é o resultado final. Sabemos ou não sabemos?
Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque é Ele quem nos dá a vitória todos os dias, até que Ele volte para nos buscar como igreja do Senhor. Então que Deus nos abençoe nessa noite.